Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, aqui com minha camisa em homenagem aos Rolling Stones, que estão lançando um novo álbum, né? Estou esperando aí ansiosamente dia 20 de outubro, mas já tem uma música nova, Angry, que está aí nas plataformas. É muito bacana, rock and roll nível hard. Vamos ver aqui uma questão de Mark 21, tá? Mark 21 é somente o formato que está padrão no momento, né? Mas no fim das contas é tudo Mark. O Mark é muito, digamos assim, parecido, né? Um com o outro, né? Tudo o mesmo tipo de formato. Tá? Vai mudar alguns detalhes. Bom, a questão diz aí, o Mark 21 é um formato padrão de entrada de dados e de comunicação para representação e intercâmbio de registro de autoridade de forma legível por máquina. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Né? Mark significa isso, né? Catalogação legível por máquina. Tá? Como não tem uma pergunta, a gente precisa ler afirmativa por afirmativa, né? Então, na primeira afirmativa diz assim, que em sistemas monolíngues, ou seja, de uma língua só, para a consulta de bancos de dados descritos por metadados em outros idiomas, nota o paradoxo, né? A confusão aí já entre mono e outros idiomas, né? A busca é mais demorada, pois necessita de consulta inicial em linguagem SQL multilingüe. Tá? Nota que ele faz um arrodeio muito grande aí nessa questão. Letra B. As consultas por palavra-chave em bancos de dados relacionais são um processo mais difícil. Por isso, há a preferência pela aplicação de metadados. Nota uma semelhança entre a alternativa A e a alternativa B, que é o uso do mais, para dar uma intensidade maior. Toda vez que você estiver lendo uma questão, uma alternativa ou uma afirmativa, perceba alguns detalhes da língua, né, do idioma, no caso do português, né, da gramática, que indicam que há ali algo que foi criado pelo elaborador da prova e que não foi retirado de um texto, tá? Então nota aí que tem uma breve semelhança aí entre as duas no uso do mais, né? No primeiro vai dizer que é mais demorada e no outro vai dizer que é mais difícil, né? Só que é mais em relação a quê? É mais difícil em relação a quê e é mais demorado em relação a quê, não é? Isso aí a gente não tem como saber, somente pela questão, tá? Letra C. Os dados armazenados em bancos de dados relacionais tradicionalmente são inacessíveis por usuários externos, ou seja, não são indexados por mecanismo de busca. Tá? Essa aí é a questão correta, é a resposta ou melhor dizendo, é a resposta da questão, né? É a alternativa correta. Por quê? Porque realmente você não consegue pesquisar externamente aqueles dados estruturados dentro de um formato MARC, né? Então esse é o pequeno detalhe aí que mostra que essa questão está correta e é uma questão bem técnica, né, do MARC. Na letra D, as consultas fundamentadas em linguagem natural dificultam o acesso do usuário, por meio da digitação de consultas expressas em outra nomenclatura, às informações armazenadas em banco de dados. Tá? Nota aí que está fazendo novamente uma confusão para o leitor, né? É por isso que é sempre importante a gente já partir com uma ideia da resposta, né? Mas nesse caso não há uma pergunta, então a gente tem que inevitavelmente ler todas as alternativas. E na letra E, para fechar, tem assim, o processamento de linguagem natural, PLN, é uma subárea da tecnologia da informação que apresenta técnicas que dispõem de conhecimento prévio sobre padrões específicos. É uma coisa que não tem nada a ver com marketing, né? Mas só colocou aí para encher linguiça mesmo e atrapalhar os candidatos. Tá? Então fica aí a dica quando for ler, né, uma resposta. Eu chamo esse tipo de questão textual, ou seja, você vai ter que ler muito, né? Não é uma questão de bate pronto, onde tem uma pergunta e tem uma resposta. Você tem que ler todas as alternativas para identificar a correta. Nesse caso, procure ler com atenção para identificar elementos que mostrem que aquilo ali foi uma criação, tá? Eu desenvolvi um curso
somente sobre isso, né? Tá parado, mas em breve eu espero fazer um formato diferente aí desse curso, beleza? E para deixar aqui uma dica de livro, tá? Esse livro aqui está à venda na editora da UFPB, não sei se ainda tem exemplares lá, tá? Mas talvez ainda tenha alguns. É o livro aqui da minha querida professora Beth, aqui da UFPB, Mark 21, Mark 21, tá? E outros formatos de intercâmbio bibliográfico, tá? Mark 21 e outros formatos de intercâmbio bibliográfico. Um livro, né, muito bacana, muito bem escrito, didático, tá? Um livro didático, um livro feito para realmente você aprender, né? Escrito por uma professora excelente. Então, podem procurar esse livro aí que é sucesso garantido no seu aprendizado, beleza? Fica aí essa dica. Valeu, galera!